Queridos irmãos, então mais uma vez boa noite. Aqueles que ainda não nos conhecem, nós estamos aqui no Mosteiro da Sagrada Face, que é a casa geral da Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote. Sou o Padre Durvano, sou o reitor dessa casa, e hoje nós estamos com dois nossos irmãos, o Padre Rafael e o irmão Romário, que vão se apresentar, falar um pouquinho, desejar uma boa noite para vocês também. Com a palavra, o Padre Rafael. Boa noite, caros amigos. Como o Padre Durvano já disse, sou o Padre Rafael, moro aqui também no Mosteiro da Sagrada Face. Atualmente estou exercendo a função de ecônomo geral de nossa família religiosa e é uma alegria poder estar aqui nessa noite com vocês. Irmão Romário, com vocês. Uma boa noite a todos, sou o irmão Romário, estou cursando filosofia, cheguei este ano aqui no Mosteiro da Sagrada Face e é uma alegria poder estar juntos com todos vocês nesta noite. E quem está aqui na parte técnica é o irmão Polier. Então, se você quiser mandar alguma pergunta dentro do nosso tema, né? Então você pode enviar, que ele vai anotando e depois a gente pode tentar responder essas perguntas, né? E no finalzinho da transmissão, deixe só para o final, você pode também enviar algum tema para a gente poder conversar num outro momento. Convido a você agora a se colocar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Vitórias, Rogai por nós. Vamos ouvir um salmo de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós, então, começamos essa noite ouvindo que o Senhor é o nosso pastor, é o bom pastor, Ele que nos conduz. Queridos, hoje nós somos convidados a refletir um pouco sobre as orientações da Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, sobre as celebrações litúrgicas no tempo que nós estamos vivendo da pandemia. Você sabe que na liturgia da igreja nós temos várias celebrações, mas aquela que é a mais conhecida é a celebração da Santa Missa. Mas temos celebração do batismo, de Ezequias, unção dos enfermos e tantas outras que talvez, se der tempo, vamos falar um pouco. Mas hoje nós queremos pensar na celebração da Santa Missa. Veja, a CNBB escreveu essas orientações há pouco tempo, né? Através da conferência mesmo dos bispos, aqueles que são responsáveis pela questão litúrgica da nossa igreja. Então, há pouco, menos de um mês, essas orientações foram enviadas. Por quê? Porque a pandemia é uma realidade que envolve a todos. Então, a Conferência dos Bispos do Brasil, pensando em ajudar as dioceses do Brasil, escreveu essas orientações. Veja, a palavra é orientações. Cada bispo na sua diocese, eles têm autonomia, também litúrgica, de seguir ou não. É claro que os bispos vivem em comunhão, portanto, a maioria acolhe, mas também temos que pensar outra coisa. O Brasil é muito diverso. Cada diocese hoje vive uma realidade da pandemia. Algumas dioceses têm cidade onde são muitos casos, outras dioceses, menos casos. Então também os bispos e os padres vão procurar aplicar essas orientações segundo a realidade de cada um. Isso nós vamos conversando no decorrer aí da nossa conversa. Então vamos pensar assim,
Falando da missa, nós vamos falar das orientações. Se você quiser ler conosco, você pode colocar aí no Google o tema Orientações para orientações da CNBB, né, para a transmissão, celebrações comunitárias no contexto da pandemia do Covid-19. Você pode nos acompanhar. Então, esse primeiro momento, nós queremos conversar aqui com o irmão Romário e o Padre Rafael de como preparar a liturgia, a celebração antes da missa. Como que a gente pode, nesse tempo de pandemia, se prevenir, fazer o isolamento antes da missa. Então, é muito importante que as pastorais, né, principalmente agora, como vai ser importante a presença da PASCOM nesse tempo de pandemia. Bom, Romário, gostaria que você falasse um pouquinho, ajudasse quem está lá a pensar como nos organizar, como fazer todo esse planejamento segundo as orientações da CNBB antes da missa. Fala um pouquinho pra gente. Então, primeiramente, as pessoas mais idosas ou se está com algum sintoma de alguma tosse, alguma gripe, procurar não sair de casa e não ir à igreja. Pode participar das celebrações, seja pela televisão ou também no próprio site da CNBB. Ele oferece subsídios litúrgicos para que possa estar rezando em casa e acompanhando toda a vida da igreja, mas respeitando esse momento para que não, ao sair, não passe também para as outras pessoas. A respeito da comunhão, pode também entrar em contato com a sua paróquia, né, e pedir lá para que algum ministro vá até a sua casa. E é claro também, respeitando todas as exigências sanitárias para isso. E também as igrejas se preparar também para um número certo de pessoas. Então vai ter que ter um número limitado, ter uma distância certa de um banco e de outro, quantas pessoas, no máximo umas 3 por banco. Então tem que ter toda um rigor na observação. Ter também o controle da temperatura das pessoas, ao entrar também, antes de entrar na igreja, higienizar as mãos, o uso da máscara, que é uma outra coisa importante, só ser tirada somente depois quando for comungar. Então tem todo um rigor para ser seguido. Ótimo. Antes do Padre Rafael acrescentar mais alguma coisa, né? Você também, se você está nos ouvindo bem, dá um joinha aí, confirma com o irmão Polier se o som está legal também. Então, nesse momento, o irmão Romário falou da preocupação, do cuidado que essas orientações procuram ter com as pessoas do grupo de risco, principalmente os idosos, aqueles que estão doentes, ou também têm doenças que são mais possibilitadoras de ter contato com o vírus, ou seja, doenças respiratórias, diabetes. Essas pessoas, nesse momento, são convidadas a ficar em casa. Então, veja, nós não estamos falando que as missas estão liberadas, não é isso. Nós queremos ajudar vocês, povo de Deus, pessoas engajadas na comunidade, a quando a missa for liberada, você já se preparar para isso. Então alguém pode falar, por que os bispos não liberam? Os bispos e a igreja, eles se preocupam com a vida das pessoas. Eles não podem simplesmente liberar de qualquer forma. Eles também estão sujeitos às administrações públicas, ou seja, aos órgãos sanitários, à prefeitura. Então tenha certeza, meu irmão, que tanto os bispos como os padres, aí de onde você está, eles estão conversando com as prefeituras para saber qual é o melhor momento, devido ao número de pessoas contaminadas onde você está. Então, pessoas doentes, enfermas, nesse momento, ficar em casa, né? E depois, como o irmão Romário falou, todo cuidado com a higienização, né? Então, você sabe que na igreja, as pessoas, tanto conhecidas como não,
podem ter tocado em coisas que a gente não conhece. Então, higienizar ao sair de casa, lavar bem as mãos. Chegando na igreja, higienizar com álcool gel. O Romário falou assim, cada igreja vai ter um número limitado de pessoas, né, para ter o distanciamento. Como saber esse número? Conforme o tamanho de cada igreja. Como, por exemplo, vamos imaginar que a sua igreja tem vários corredores de banco. Então você começa isolando os bancos. Um banco isolado, ninguém senta, o outro liberado. Um banco isolado e o outro liberado. E assim por diante. Depois, nos mesmos bancos, para facilitar ainda as pessoas, você já deve ter visto isso em alguns bancos, alguns lugares que você foi. Naquele banco que está liberado, a gente pode ainda fazer uma demarcação de distanciamento. Veja, eu, o Padre Rafael e o irmão Romário, nós estamos sem máscara porque nós já estamos aqui no convívio há muito tempo em quarentena. Senão nós estaríamos com máscara se viesse alguém de fora. Então naquele banco liberado, faça o distanciamento. Eu não sei qual é a regra aí sua. Em alguns lugares 1 metro de distância, outros 1,5 metro, por aí. Faça um X no banco, né? Ou seja, cada banco vai caber de 2, 3 pessoas. E aí você vai saber quantas pessoas que comportam aí na sua igreja. Depois, fazer cartazes também com letras grandes para orientar as pessoas. Alguns cartazes com orientações de higienização, com o uso da máscara, onde é a porta de entrada, onde é a porta de saída e assim por diante, né? Todas essas indicações vão nos ajudar. E aqueles que não podem, pelo grupo de risco, estar na celebração, reza em casa. Nós temos a possibilidade, além dos roteiros litúrgicos que o Romário já disse disponíveis na CNBB, a liturgia diária. Ler a palavra do dia, não deixar de participar da Santa Missa, hoje pelos meios virtuais. Então são tantas possibilidades. Vou deixar o Padre Rafael acrescentar alguma coisa também. Então nós estamos falando antes da celebração da missa, para a gente se preparar para quando a missa acontecer, estar com todos os cuidados. Sim. Meu amigo, como o Padre Durvano, o irmão Romário já disse, uma coisa muito importante, colabore com a sua comunidade, colabore com a sua paróquia, com a sua igreja. Quando as missas voltarem a serem participadas, abertas às pessoas, o padre vai chamar, vai fazer a orientação para que o número de pessoas, como já foi dito, seja reduzido, seja bem organizado, mas que você também ajude as pessoas a tomarem consciência da importância da vida, da importância do cuidado. E você que, de modo especial, ajuda na liturgia, converse com a sua equipe como ajudar o pároco. É uma realidade nova da nossa igreja. Principalmente a questão vai precisar de equipe de pessoas para medir a temperatura no início da porta da igreja. Vai precisar de pessoas que coloquem álcool gel para que as pessoas possam se higienizar. Pessoas que possam também ajudar, se alguém passa mal dentro da igreja, a retirar essa pessoa. Como o Padre Durvano falou, a marcação dos bancos, a porta de entrada, a porta de saída. A gente sabe que tem muitos que vão querer participar nas primeiras semanas e a gente vai precisar ter um pouco de paciência, um pouco de carinho, para explicar que, pelo número de pessoas, os padres vão aumentar a quantidade de missas? Provavelmente sim, mas a gente precisa ter paciência para que todos possam, com cuidado, com zelo, participar da Sagrada Eucaristia. E uma coisa que muito é importante também, que as missas, provavelmente os padres vão pedir muito a sua colaboração. Então, com carinho, escute a voz do seu pastor, do seu padre, da sua paróquia, e já vá pensando, você conhece a sua igreja? O que você pode ajudar para que, neste tempo de pandemia, as celebrações sejam celebradas com cuidado, com a saúde e com o bem-estar das pessoas? Muito bem. Irmão Poliar, tem alguma pergunta aí? Estou vendo você dando uma risada aí, só estão fazendo comentários. Só comentários? Só. Estão ouvindo bem? O som tá bom, a imagem está muito boa. Então tá bom. Olha só.
Isso que o Padre Rafael falou é muito importante. A ajuda das pessoas, tanto aquelas envolvidas na liturgia, como tantos outros que vão poder ajudar a preparar essa entrada das pessoas na igreja, é muito importante. Então, colabore com o Padre. O Padre Rafael disse que provavelmente o número de celebrações vai ser aumentadas. Para quê? Para não acontecer a aglomeração de pessoas. Então, veja, isso para o seu padre vai ser bastante exigente também. Eu e você não queremos ver nenhum padre, ninguém, é claro, com o coronavírus, não é verdade? A maioria dos padres, eles têm já uma idade avançada. Alguns são até do grupo de risco. Então você também tem que se preocupar com ele, de ajudá-lo a não se contaminar também, para que ele possa trazer a Eucaristia para nós. Não pegando na mão dele nesse momento, ajudando que ele também respeite as regras sanitárias, porque o padre tem contato com muitas pessoas diferentes. Então você tem que ajudá-lo também nesse momento de isolamento social. Veja, tendo mais missas vai exigir mais. Então imagina, você tem um grupo de canto que tem 10 pessoas. É muita gente. Então você também tem que ter consciência, vamos levar menos pessoas nesse período para ajudar no canto. Se o seu grupo tem 10 pessoas, divide em 3 grupos para tocar, ajudar o padre em mais celebrações. As equipes de liturgia, para que todos possam colaborar nas celebrações, faça uma escala. Para cada celebração vai um pouco de pessoas, para evitar também a aglomeração. Talvez uma ou outra pessoa da liturgia vai poder assumir mais de uma função. E olha como que vai ser importante nesse tempo a função do animador, do comentarista. Por quê? Porque a gente sabe que nem todos, às vezes, não leem as instruções, então o comentarista vai poder ajudar as pessoas. Olha, coloque a máscara. O comentarista vai ajudar as pessoas, sentem no banco com um distanciamento social. Há uma exceção aqui. As pessoas que são da mesma família, que significa da mesma família, que moram juntos, que já estão num tempo de quarentena, né, que já passou aquele limite de dias, essas pessoas que moram na mesma casa, essas podem ficar no banco próximas uma das outras. Então, para evitar algum conflito, você chegando na igreja, você pode até comunicar. Nós somos da mesma família, por isso pode ficar um do lado do outro no banco. É a única exceção. Outras pessoas não. Então veja como o comentarista vai ter uma função importantíssima de ajudar as pessoas a se encontrarem ali. Eu gostaria de... Parece um assunto assim que não tem nada a ver, mas nós estamos num tempo de crise. Muitas pessoas perderam o trabalho e você imagina que a igreja, as paróquias, a sua comunidade também está passando por dificuldades. Os recursos que entram são poucos e as igrejas vão ter que gastar muito mais agora com a higienização. Gastar com álcool gel, com papel toalha. É claro que é um investimento na prevenção, mas eu gostaria de fazer um convite para você. Se você tem possibilidade de carregar o seu álcool gel, colabore com a paróquia, leve o seu e você mesmo faça a sua higienização. Você vai estar contribuindo também, não é verdade? E assim por diante, né? Então a função dos leigos vai ser muito importante. Algumas igrejas vão colocar o álcool gel na entrada, para as pessoas mesmo colocarem. Outras, talvez seja um modo até mais eficiente, vai colocar uma pessoa, disponibilizar uma pessoa com máscara. Essa pessoa seria ideal também que estivesse com luva. E ela mesma vai colocar o álcool gel na mão das pessoas para não houver desperdício. É pouco que se coloca, de modo que você espalhe em toda a sua mão. E agora, as pessoas... A questão da liturgia de tocar os objetos, acho que é na outra parte, né? Que a gente fala, né? Então tá bom. É um pouquinho sobre isso. Vamos só ouvir a conclusão aqui, se o irmão Romário e o irmão Rafael lembrou de alguma coisa antes da missa, para a gente encerrar esse primeiro bloco, e depois a gente passar
para as orientações durante a missa. Então fica aberta a palavra para o Padre Rafael, para o irmão Romário, quem quiser lembrar mais alguma coisa. Então, e uma outra coisa muito importante, como o Padre Rafael já falou, é que todos obedeçam às orientações que forem passadas ao entrar na igreja, para que facilite. Onde foi determinado, senta em tal lugar, que todas as pessoas tenham essa compreensão. As igrejas que têm os recipientes de água benta nas portas deverão estar todos vazios, para que não fique ali, cada um vai e coloque a mão. E também procurar, se tiver uma orientação na sua igreja, procure ler o que está sendo determinado ali. E também vai ter que ser demandado um número grande de pessoas para poder colaborar na conscientização, colaborar na higienização. Também, se alguém passar mal ali na igreja, deve sair imediatamente, ter alguém que acompanhe. Então, por isso, deve se levar em conta todos os fatores. Então, pense bem mesmo se já está com condições de participar de uma missa. E também procure, se você tiver vontade, participar durante a semana, que são menos pessoas. Porque o domingo, com certeza, muita gente vai querer. Então, procure mais durante a semana. É isso que o irmão Mário falou, é importante. As pessoas mais idosas, assim, procure evitar a celebração dominical, né? E procurar participar durante a semana, onde a frequência é menor para o cuidado mesmo. Veja que diante do que nós estamos falando, das orientações da CNBB, sempre procurem saber qual é a orientação da sua diocese, tá bom? Você ajuda o seu padre a ver também o que os órgãos sanitários da sua cidade estão falando, né? Você pode ajudá-lo a informar, mas sempre a diocese onde você está é a referência. Nós estamos falando de orientação, ela é de modo geral. Depois ela se cai de modo prático em cada realidade paroquial. Veja, por exemplo, eu estou com uma orientação aqui. Cada diocese está colocando uma orientação. Eu tenho uma aqui da diocese de Itapipoca, mas essa foi no início da pandemia. Nós temos no Código de Direito Canônico, o número 1247, a obrigação dos fiéis de participar das missas dominicais. E aqui o bispo está falando que essas pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, estão desobrigadas dessa participação. Então não se sinta com culpa, né? Nós estamos num tempo diferente. Então o bispo aqui, por exemplo, dessa diocese, ele então fez esse decreto também do cano 1247, desobrigando essas pessoas, principalmente dos grupos de risco, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Estela. Estela de onde? Estela de Santos. Estela, um abraço para o pessoal Nossa de Santos, onde nós temos a paróquia São José Operário. Lá um abraço para o Diogo, irmão Luiz, Padre Gentil e toda a comunidade da paróquia São José Operário, onde estão os padres idosos, que a nossa congregação exerce o seu carisma lá cuidando deles. Ela pergunta qual que é a proporção de quantidade de fiéis para participar da Santa Missa, de acordo com a CNBB. Veja, Estela, a CNBB ela não diz o número de pessoas. Ela diz que depende do tamanho da igreja. Vou dar um exemplo para você. Aqui na nossa casa, na igreja do Mosteiro da Sagrada Face, ela tem 2 corredores de bancos, igual da sua paróquia São José, que nós conhecemos. Cada fileira de banco, nós temos 12 bancos cada fileira? 12 bancos. Desse lado nós temos 12 bancos e desse lado 12 bancos. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar 6 bancos. Então, para não tirar os bancos, arrastar, né, que são pesados, então a gente coloca uma fita, estou falando como nós fizemos aqui, aquela fita de demarcação amarela e preta. Então, o primeiro banco nós isolamos, o segundo liberado, o terceiro isolado, o quarto liberado. E assim nós ficamos com 6 bancos liberados de um lado, 6 bancos liberados de outro. Eu até recomendo, na hora que você for fazer do outro lado, se você anulou o primeiro banco aqui, libera o primeiro lá, para também não ter esse contato de cruzamento. Então nós ficamos com 6 bancos de cá e 6 bancos de cá.
Qual o número de pessoas? Olha, num banco cabe mais ou menos 6 pessoas, 7. Então nós fizemos a conta. 1 metro de distanciamento de cada pessoa. Então uma pessoa senta aqui, aqui nós fizemos um X com uma fita crepe. 1 metro de distância e a outra pessoa aqui. Então depende do tamanho da sua igreja, a quantidade de banco. Então você anula um, o outro libera. E em cada banco você faz um distanciamento. Veja aí qual que é as normas, de 1 metro, 1,5 metro para cada pessoa, e aí você vai saber quantas pessoas cabem na sua igreja, né? Alguns lugares, a CNBB até diz, o ideal seria quem tem possibilidade, missa campal. Mas não faça se não tem estrutura, porque pode ser até pior. Mas se algum lugar tem a possibilidade de uma missa campal, por quê? Porque a questão do vento, da respiração, ela favorece, né? E aí colocar as cadeiras, né, distante, 1,5 metro de cada uma. Então a missa campal ela ajuda também nesse sentido, tá bom? Espero ter respondido. Estela, só uma coisa bem prática. Nas orientações da CNBB, no número 11, vai dizer lá que no mínimo 4 metros quadrados por fiel. Mas aí, como o Padre Giovanni mesmo disse, cada comunidade ela vai se adaptar de acordo com a sua realidade, com a sua estrutura. Então as orientações elas não são fechadas. Mas converse com o pároco, ele vai saber seguir as orientações da sua diocese e também para a sua paróquia. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar: muitas pessoas têm o costume e a devoção de, ao chegar à igreja, ir visitar a Capela do Santíssimo, ou visitar a imagem de Nossa Senhora, ou do seu santo de devoção. Neste momento, a igreja recomenda, ao entrar na igreja, seguindo as orientações das pessoas que estão ali, da equipe de liturgia, vá para o seu lugar, sente, e dali faça a sua oração. De preferência, chegue um pouco antes, para que não haja tumulto, aglomeração de pessoas. Mas chegue e sente, não vá ao seu santo de devoção, mas dali do seu local, reze, peça a sua intercessão. A Capela do Santíssimo, em algumas paróquias, talvez estejam até fechadas, por causa de ser um espaço menor, reduzido. Então, neste tempo, evite ficar cruzando com as pessoas nos corredores da igreja, mesmo que a igreja seja grande. Mas ao ir para a missa, entre, sente no seu lugar, faça seu recolhimento, sua oração pessoal. E do seu local, reze para o seu santo de devoção, mesmo que você veja de longe a imagem. Tenha certeza que lá do céu, ele está olhando por ti. Isso é muito importante, viu, gente? A gente sabe como a gente é um povo, né, de devoção, né? Imagina que tem uma imagem lá muito querida, por exemplo, da Virgem Maria, e todo mundo passa tocando, né? É um risco de se contaminar. Então, não tocar nas imagens é muito importante, né? Se ela tem lugares onde pode ser limpada, quem está na igreja tem que limpar. O número de missas, se for aumentado, nós precisamos de pessoas para ajudar a higienizar depois os bancos, né? Então nós precisamos muito da ajuda depois, os padres vão precisar, os párocos, da ajuda de todo mundo. Não vamos aglomerar essa ajuda, partilhando, cada um ajuda em uma missa, para não ter também esse acúmulo de pessoas da própria liturgia, né? Então tá bom, acho que nós falamos um pouquinho aí o modo de se preparar antes da celebração, tá bom? E agora nós vamos tentar falar um pouquinho de como viver, né, em tempo de pandemia, as celebrações, agora durante a celebração. Então lembrando aí mais uma vez a Pascom, a importância da Pascom nesse tempo de transmitir as missas, né, as celebrações. Então a Pascom agora está sendo mais exigida ainda, né? Então se você quer ajudar essa pastoral, faça parte dela, está precisando muito de membros. Se você tem aparelhos, né, para colaborar também, nossas igrejas não foram preparadas para isso, né? Colabore também com aparelhos que possam melhorar as transmissões, para dar qualidade também no áudio, na imagem das celebrações. Então procure a Pascom aí da sua paróquia e também faça a colaboração, né, com ela e assim por diante. Mais alguma coisa? Hoje é dia dos namorados, né? Uma bênção, um abraço para todos os casais namorados e também para os casados que são
eternos namorados, né? Um abraço, um beijo para todos. Amanhã é dia de Santo Antônio. Nós vamos celebrar aqui no mosteiro amanhã a missa festiva de Santo Antônio. E aqui no mosteiro nós fizemos pão de Santo Antônio. Tá uma delícia. Então vamos lá. Então vamos começar pelo Padre Rafael, que vai falar um pouquinho para a gente, já dentro da liturgia da missa, né? Que eu já falei para vocês a função importante nesse momento do comentarista, né? Para ajudar na celebração acontecer da melhor forma possível. Então, Padre Rafael, segundo aqui as orientações da CNBB, durante as celebrações da missa, o que você acha que é importante para as pessoas que estão lá nos assistindo, né, em realidades tão diferentes, né? Sim. Como que a gente pode ajudar segundo as orientações da CNBB? Meu amigo, minha amiga, eu dividiria em 3 grupos de pessoas bem distintas. Primeiro, quem vai para servir, para ajudar na liturgia, tem algumas recomendações próprias. Quem faz leitura, quem está no canto, quem é ministro da extraordinária Eucaristia. E tem um outro grupo, que são os padres, e também tem aqui todas umas normas que devem ser observadas. E depois o povo de Deus. Para o povo de Deus, eu falo assim que é difícil, mas é mais simples. Será você participar do seu local com devoção, com amor, com a máscara, até, se possível, evitar ficar tocando nos bancos, tocando nas pessoas que estão do lado, mas mantenha o seu foco na Eucaristia. Lembrando que a máscara, ela deve ser utilizada durante toda a celebração, com exceção do momento da comunhão. Então, para quem vai participar da missa, é muito simples, é apenas observar com atenção o seu local na igreja. E de modo especial, se você se sentir mal, falta de ar ou incomodado, saia, vá lá fora. Normalmente as paróquias vão colocar pessoas da equipe de acolhida que vai orientar essas pessoas para onde ir. Se você começou a tossir, tenho certeza que muitas pessoas vão olhar para você com um olhar estranho. Então, se não se sinta envergonhado de sair lá fora, respirar um pouco para depois voltar. Esse é o primeiro grupo de pessoas que a maioria vão estar. Se você ver alguém sem máscara, peça para a pessoa colocar a máscara. Eu acho que é importante neste momento cuidarmos uns dos outros. Esse é o primeiro grupo. O segundo são aqueles que irão ajudar na celebração. Então, se você é da equipe de liturgia, leitor, canto, até mesmo os acólitos, muita atenção. Nós vamos ter no ambiente do espaço litúrgico álcool gel depois de cada função. Vamos pegar, por exemplo, os leitores. Você vai fazer a primeira leitura. Antes de chegar no ambão, passe o álcool gel na mão. Ah, mas todo mundo vai ficar olhando? Sim, vai ficar olhando. E é bom que esse gesto seja também um gesto de educação para aqueles que estão ali na igreja. Pegando o microfone, que o acólito vai ter já higienizado, faça a sua leitura com amor, com reverência, com atenção. Ao terminar, provavelmente o acólito vai pegar o microfone, vai ter o álcool gel ali de novo, limpe novamente a sua mão, purifique, volte para o seu local e o próximo que virá da mesma forma. Até mesmo nós, padres, ao celebrar a Eucaristia, as orientações vão dizer assim, que até nós evitarmos o beijo na palavra de Deus, na hora que nós proclamamos o Evangelho. Isso não é falta de respeito com a palavra, mas pelo contrário, é zelo, amor a Deus primeiro, mas também a quem está ao nosso lado. É isso aí, Padre Rafael. Então, eu acho que o Padre Rafael dividiu muito bem em 3 grupos, né? E eu gostaria de voltar um pouquinho no grupo das pessoas que servem na liturgia. Então, por exemplo, se aquele que for cantar o salmo, ele sai do grupo de canto, que tem um álcool gel ali perto. Deixa o álcool gel ali perto do grupo de canto, diferente do álcool gel que vai ter ali perto do acólito, né? O microfone é tão importante higienizar, porque o microfone é o que a gente usa para a palavra. Então é o que corre mais risco, né, de estar em contato com a saliva, né?
Então, o microfone tem que ter sempre uma toalha de papel que é descartável, né? Sempre para higienizar o microfone quando pessoas diferentes forem usar. Se a sua comunidade tem mais possibilidades, reserve só um microfone para o padre, para o celebrante, né? Quero dizer, o celebrante daquela missa, só para ele. O outro para os leitores, que será higienizado conforme cada leitura, né? E como o Rafael falou, vai no ambão, higienize a mão, faz a leitura, você vai tocar no ambão, voltou para o seu lugar, higienize novamente. Não é uma coisa fácil, a gente não está acostumado com isso, mas se a gente não começar agora a ter a consciência, depois fica mais difícil. Imagine você que o uso da máscara, por exemplo, a gente vai usar ainda por um bom tempo. Talvez até o ano que vem vamos ainda estar usando máscara. Vamos talvez estar com a questão do distanciamento, com a questão da higienização. É algo que nós estamos num tempo novo. Isso vai fazer quase parte do nosso dia a dia. Então você não gostaria que viesse uma fiscalização na igreja onde você celebra e eles dessem uma multa para a igreja ou não deixasse de celebrar mais lá por causa do nosso mau exemplo de não estar cumprindo as regras. Pelo contrário, nós queremos que devagar cada igreja vai se abrindo para o povo de Deus poder celebrar. Mas a gente tem que fazer do modo certo, com todas as normas e orientações, para que não venha alguém e por causa do nosso mau exemplo possa fechar as celebrações, né? Então sejamos um bom testemunho desta maneira, né? Então, usando máscara também, para fazer todas as funções litúrgicas. Imagino vocês que o que mais tem na igreja, que é uma bênção, são os coroinhas. Nesse momento, não é recomendável que crianças muito pequenas ajudem. Seria melhor os acólitos que são maiorzinhos. Crianças, nesse momento, ou mesmo pessoas idosas que ajudam na liturgia em si, não seria o melhor momento para servir, tá bom? Coroinhas, Deus ama vocês, mas nesse momento é bom ficar em casa. Deixe que os acólitos sirvam, mas não em grande número, né? Um ou outro. Se a sua comunidade tem mais de um padre, se eles podem, eles mesmos pegarem o cálice, né, que você já preparou, higienizou, ele mesmo pode ajudar nessa função. Se for o acólito, que esses objetos já estejam higienizados, né? E que ele leve também para o altar, se for preciso, se o padre pedir ajuda, mas que ele faça a higienização das suas mãos sempre que tocar, mesmo nos objetos litúrgicos. Mais de uma vez. Cada um que toque, ele deve higienizar as suas mãos, tá bom? Tem aqui uma pergunta do Murilo. Murilo, está em onde, não? Da É cidade? o Murilo de Brasília. Murilo de Brasília. Murilo, um abraço, seja bem-vindo. Ele pergunta, sim, a respeito do uso das máscaras na hora da leitura do salmo. Se tem uma máscara específica para o leitor e para o salmista. Murilo, não tem uma máscara específica, mas é recomendado que se faça a leitura e o salmo com a máscara. O que eu te recomendo? Uma máscara muito grossa, de um tecido muito grosso, ele pode até dificultar a sua leitura. Talvez para uma leitura, uma máscara daquelas que a gente chama de descartáveis, ela é mais flexível, tanto para sair a voz, para respirar. Então não uma máscara muito grossa, não no sentido da prevenção, né? Mas que possa te impedir de fazer uma boa leitura. Então aquelas máscaras descartáveis é uma boa opção para esse momento da leitura, né? Que ela facilita assim. E microfone higienizado. Mas não tem uma máscara específica. Mas deve ser feito. Tanto a leitura como qualquer leitura deve ser feito com a máscara, tá bom? Não tem problema que às vezes, né? Você está vendo um sacerdote no altar, ele está distante dos outros, em algum momento pode ser que tanto ele esteja com máscara, ou às vezes ele atire, porque só ele usa aquele microfone, tá bom? Mas depois ele volta a colocar. Tem mais alguma coisa que vocês estão lembrando, não? E outras coisas importantes também é os sacristães, os ministros e acólitos que preparam todos os utensílios litúrgicos,
É importante que durante a preparação estejam usando máscara e luvas descartáveis e depois secá-los com papel toalha, que também será descartado, para que não fique nada que possa ser contaminado. Também durante a comunhão é importante observar as orientações, a questão do distanciamento. O padre também vai dizer corpo de Cristo uma única vez, né, para que depois os fiéis somente vão recebendo a comunhão. Então é importante respeitar isso, a distância de um do outro, quando um vai, quando o outro vem, também até o banco, né? E também a comunhão exclusivamente nas mãos. Então, portanto, quem é acostumado a receber direto na boca tem a compreensão que nesse momento a comunhão é somente nas mãos. E também, se for um padre mais idoso, ele não irá distribuir a comunhão, deverá passar para um sacerdote mais novo que esteja junto também com ele, ou então algum ministro, caso não tenha algum outro padre junto na celebração. Então, respeitar realmente essas regras de higiene, porque fazendo isso vai estar ajudando não só a igreja, mas também as outras pessoas. Nós estaremos fazendo a nossa parte, colaborando com a nossa saúde e também com a saúde das outras pessoas. E como o Padre Durvano já falou, isso faz com que nada impeça ou aplique uma multa ou interdite a igreja. Vou retomar alguns pontos do que o irmão Romário lembrou, porque são muito importantes, né? Veja, então nós não temos na celebração o gesto da paz. A paz de Cristo, você sabe também que em muitas realidades paroquiais ela já não estava acontecendo, né? Então nós não temos esse momento da paz. A paz de Cristo, a gente guarda essa paz no coração. E também o momento da Eucaristia, quando o ministro entrega a Eucaristia, o corpo de Cristo, isso ele faz essa munição para cada comungante, o corpo de Cristo. Nesse momento não vai ter mais. No momento de pandemia, você vai comungar em silêncio. O sacerdote celebrante, ele vai falar do altar uma única vez. O corpo de Cristo. E você responde com muita fé, amém. Na hora de distribuir a comunhão para você, na mão, com toda a dignidade, né? Você, mostrando um fiel obediente, vai receber na mão com todo zelo. Então você vai receber o corpo de Cristo em silêncio, né? Evitando esse contato da fala. Você responde no seu coração, amém, eu creio, Senhor. Tá bom? Lembrando mais uma coisa, a procissão da comunhão, eu recomendaria algo que nós estamos fazendo aqui. Aqui o animador também é muito importante. Na fila da comunhão tem também que haver o distanciamento. Vou dar um exemplo. Eu prefiro que no corredor da comunhão nós colocamos uma marca no chão, como aquela do banco, para a pessoa saber qual é o distanciamento que ela tem que ficar uma da outra. As pessoas podem ficar em dúvida. Eu fico mais para frente, para trás. Então, se você facilita, demarcando o chão também, você vai ajudar muito. E aí também possibilitar que ao comungar, a pessoa voltar para o banco, que ela volte de uma maneira que ela não se encontre com a outra que está comungando. Então, por exemplo, se essa fila é de comunhão, que ela saia para um lugar que não tenha comunhão, para ela voltar para o banco sem ter um contato com a outra. Então, eu recomendo, marque o local, se vai ser um só, se vai ser duas filas, demarque no chão. Você vai ajudar mais ainda as pessoas a saber o distanciamento de uma para outra para comungar, né? Então, mais uma vez, vasos litúrgicos devem ser higienizados antes da celebração e também depois da celebração. Mais alguma coisa para contar? Eu queria agradecer a todos que estão compartilhando conosco essa live. Ótimo. Continue compartilhando para chegar a mais pessoas esse nosso momento de informação. E depois também, na hora que terminar a live, né, que ela vai estar disponível aí no Facebook, compartilhe também, né, para que outros que não puderam estar conosco nesse momento possam depois assistir, né, e lembrar dessas orientações também, que pode também ajudar. Né? Sim. Uma coisa, de modo especial, aos ministros extraordinários da comunhão eucarística.
algumas pessoas que já me perguntaram, com certeza vão perguntar a você. Tem alguns fiéis que não podem receber a comunhão eucarística sob a forma do pão, do corpo de Cristo, por tolerância ao glúten. E aí elas estão falando assim, mas a orientação diz que não pode receber sobre a forma de vinho. Então eu peço a você, se você conhece alguém, peça para ela conversar com o padre, ligar para o padre, conversar com ele, explicar. A igreja não quer que os fiéis se afastem da comunhão. Eu acho que nada melhor do que um bom diálogo com o padre, ele no seu carinho de pastor, ele irá continuar colocando aquele cálice especial sobre o altar, e cada diocese depois vai dar as normas, as orientações. Então, se você conhece alguém que recebe sobre a forma do sangue de Cristo, peça para essa pessoa, ao ir à missa, que ela chegue antes, converse com o padre, converse com alguém que é da liturgia, ministro extraordinário da comunhão eucarística, para explicar para o padre, para que na hora da comunhão ele não se sinta envergonhado por não poder receber, nem a comunidade se sinta não acolhedora daquela pessoa. Então, se você conhece pessoas que têm esse caso, são pessoas celíacas, né? E ela pode comungar a hóstia, de preferência, então ela vai comungar a hóstia e não com vinho. O vinho, como o padre Rafael falou, somente pessoas celíacas que nem a hóstia pode. Se essas podem, tem uma hóstia própria, né? Que a pessoa mesma adquire, ela conversa, então com o padre Rafael é muito importante, com o pároco, para combinar antes, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença, né? Nós vamos agora já partir para o final da missa, né? Vamos pensar assim, depois da celebração, né? O que tem de importante? Não, só uma coisa, né? Durante o tempo da pandemia, na celebração da Santa Missa, não é permitido fazer a coleta. A coleta nós tocamos no dinheiro. Então, no tempo da pandemia, a coleta não é permitida, nem passar com o cestinho. Mas você sabe também que como é importante a coleta para as nossas comunidades, não é verdade? Então, você pode organizar a coleta de uma melhor maneira. Vou dar um exemplo. Organize a coleta para o final da missa. Depois que o padre der a bênção final, pode ficar alguém lá com um cestinho, pode ter um cofre que as pessoas depositam ou devolvem um dízimo, sem aglomeração. Mas isso não durante a missa. Então você pode, no início da missa, anunciar onde vai ter esse local para poder a pessoa fazer a sua contribuição, né? Ou devolver o seu dízimo de modo indicado, sem aglomeração, mas após a missa. Durante a missa, não pode haver a coleta, tá bom? Então vamos lá, a última... mais uma pergunta. Vamos lá. Essa, como falou, perguntando sobre se tem alguma orientação sobre as ofertas. Então, se eu pode repetir novamente. Quem que é? Chegou agora, não tem o nome. Então, nós estamos falando que sobre as ofertas que acontecem ali no momento do ofertório, né, durante a missa, nesse tempo de pandemia, para evitar o contato, né, nas cédulas, nas moedas, no tempo da pandemia, durante a missa, não pode haver a coleta. Mas como nós sabemos que também é um momento importante para sustentar as nossas comunidades, cada comunidade, juntamente com o pároco, vai pensar o melhor local após a missa para as pessoas possam fazer a sua doação, né, ou mesmo fazer a devolução do dízimo com distanciamento. Mas prepare esses locais, de preferência, se for possível, fora da igreja, né? Se não, após a missa mesmo, no local da igreja mais recomendado, mas não durante a missa. Então vamos lá, terminando agora o item C dessas orientações da CNBB, falando depois da missa, né? Como que os fiéis saem da igreja depois da missa, como que é? Alguém pode falar para nós? Romário? Então, cada comunidade ou paróquia, elas vão ter uma certa orientação. Então, os fiéis devem observar principalmente essa orientação. E as pessoas serão orientadas a não ficarem aglomeradas dentro da igreja. Outra coisa importante, quem estiver sentado nos últimos bancos
devem ser os primeiros a ir deixando a igreja, para que depois os outros que estão mais à frente vão vindo e não ocorra que tenham-se encontros e que se tenha aglomerações na saída da igreja. Então as portas vão estar identificadas, todas as portas deverão estar bem abertas, e após ter acabado tudo, os fiéis já terem ido embora, a igreja deverá ser higienizada pelo menos 30 minutos. E não somente a igreja, mas também todos os objetos litúrgicos, vasos sagrados, onde o coral ficou, o microfone, o lecionário e as demais coisas, os bancos também, principalmente. Então, tudo deverá ser higienizado por pelo menos 30 minutos, para que depois, na hora que tiver a próxima celebração, tenha todo o preparo possível para que outras pessoas também venham participar com a maior segurança possível. Olha quanto trabalho, né? Por isso que nós vamos precisar muito da sua ajuda. As igrejas que têm condições, procurem ter uma porta própria para a entrada e uma outra distinta para a saída. Seria o mais recomendado. Se entra por essa e sai pela outra, se há essa possibilidade. Você sabe que na igreja tem tanta gente conhecida, não é verdade? A hora que a gente vê as pessoas, dá uma vontade de colocar a conversa em dia. Estou com saudade de você. Meu irmão, não é tempo para isso. Não se aglomere depois da missa, nem dentro e nem fora da igreja. Todo mundo entende esse momento. Nós vamos fazer isso depois. Então, terminou a celebração. Se tem a possibilidade, o comentarista poderia fazer orientação depois da bênção final, a partir das pessoas que estão nos últimos bancos para deixarem a igreja. Elas estão mais próximas da porta de saída. Vai deixando dos últimos até os primeiros, de modo que não há o contato, né? E depois, ao sair, não vamos ficar em conversa, né? Vamos evitar esse tipo de possibilidade de contágio, para a segurança de todos. Rafael, mais alguma coisa? Acho que era isso, né? Eu acho que é mais isso. Chamaria a atenção de novo dos acólitos, ministros, né? Após terminar a celebração, ajude na limpeza, na purificação dos vasos sagrados, do altar. É um momento que talvez vocês terão tanto trabalho quanto na preparação. E com muito zelo, assim, dedique um tempo a isso, não faça correndo. Lembre que a igreja toda vai precisar ser higienizada. Então, assim, ajude, forme equipes, convide pessoas, mas lembre se alguém tem idade, maior idade, se alguém tem um problema de respiratório, essas pessoas são convidadas a não estarem neste momento. Ajude pela oração, mas que aqueles que podem se dediquem a ajudar a preparar a igreja para a próxima missa. Aí cada paróquia vai se organizar. Há paróquias que vão dar 1, 2 horas de intervalo entre uma missa e outra. Mas como o número é reduzido, talvez o seu pároco vai colocar mais missas. Ele precisará mais pessoas para ajudar, para não sobrecarregar. Você conhece o tamanho da sua igreja. Imagina limpar toda aquela igreja, higienizá-la em menos de 20 minutos. Então ajude, colabore com a igreja, com a sua comunidade e manifeste a sua fé. Mas também para não ficar algo corrido, né? Se tiver possibilidades, não fazer uma missa atrás da outra, né? É claro que cada comunidade sabe da sua realidade. Mas era bom que tivesse pelo menos 1 hora de distância de uma missa para outra, para poder fazer a higienização sem correria, né? Dando tempo para todo mundo, né? Então, é mais adequado ainda. Meu irmão, nós estamos chegando ao fim da nossa live, né? Depois eu peço que você partilhe aí conosco. E nós vamos, de um modo muito breve agora, não é o assunto de hoje, mas vamos falar um pouquinho de como proceder nas celebrações dos sacramentos. Não vamos falar de todos, não. Né? O Padre Rafael podia falar um pouquinho para nós da confissão, o Elmário das Exéquias, ou vocês partilham as duas coisas. Eu vou começar falando da celebração do batismo, que serve de exemplo para todas as outras. Qual que é o ideal de celebrar nesse tempo? Batismo, casamento. Tem tanta gente que tinha o casamento marcado nesses meses da pandemia. Como se confessar?
como administrar a unção aos enfermos e como realizar o rito das exéquias. Tirando as exéquias e a unção dos enfermos, mas sacramentos como primeira comunhão, crisma, batismo e matrimônio e ordenações, se for possível prorrogar por um outro período, essa é a principal recomendação. Se há possibilidade de deixar por uma outra data, é o mais adequado, tá bom? Aí a gente evita, né, aglomeração, evita a contágio. Então, o mais adequado, se são sacramentos que podem ser adiados, faça isso, tá bom? Se não for, esses sacramentos têm que ser administrados sem o contato físico. Por exemplo, o batismo. Cada pároco, cada paróquia vai pensar qual é o número adequado, por exemplo, de crianças, né, para ser batizada naquela celebração. Você sabe, por exemplo, eu quando fui pároco em Brasília, eu já fiz batizado de 15 até mais de 20 crianças numa mesma celebração. Você sabe que isso hoje, além de ser impossível, nem permitido é. Se você, na sua comunidade, vai acontecer o batismo, tente realizá-lo com o menor número possível. Se puder ser com uma criança só, ótimo. Com duas, tudo bem. Mas mais já se torna um risco. O menor número é o ideal. Quem pode participar da celebração? Eu sei que nós gostaríamos que muita gente estivesse no batizado do teu filho e da tua filha. Não é o momento. Nesse momento, o ideal para estar lá é os pais e padrinhos. E ninguém mais. Ou se o seu pároco autorizar mais alguém, aí você vai conversar com ele. Mas esse é o ideal. E até com distanciamento, porque às vezes o padrinho e a madrinha não moram com a família, com a criança. Depois, no rito do batismo, no início da celebração, tem um rito que o padre faz o sinal da cruz na criança. Então esse momento vai ser omitido. Ele vai só falar. Quem pode fazer o sinal da cruz na criança? Os pais. Se for o caso, o padre pode recomendar. Então agora, o pai, a mãe, faça o sinal da cruz na criança, porque o pai e a mãe moram com a criança, têm o contato com ela. A primeira unção com óleo é a unção pré-batismal. É a unção com óleo dos catecúmenos, onde a criança é ungida no peito. Como que deve se proceder essa unção? O óleo dos catecúmenos, essa unção pré-batismal, o celebrante deve embebeder o óleo no algodão. E ele vai ungir o peito da criança com algodão, evitando tocá-la com os dedos. Se acontecer de tocar, deve se purificar. Então, unção com algodão. Se for duas crianças, cada uma ungida com algodões diferentes. Depois, esses algodões que foram utilizados devem ser incinerados, queimados, tá bom? A outra unção pós-batismal é a unção com óleo do crisma. Essa unção, que é realizada na fronte, na cabeça, essa unção vai ser omitida. O padre vai falar o rito da unção, mas ele não vai ungir essa unção. E depois o derramamento da água, onde o padre pega uma concha higienizada, ele vai derramar então a água na cabeça da criança, ou do adulto, se for o caso, né? Sem tocar a criança. Derramamento. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Isso serve para todos os outros sacramentos. Não tocar. Eu acho que do batismo essas são as coisas mais importantes. E você depois pega a instrução para ler também. Mas observe o que o seu padre, o pároco e o bispo, da sua diocese
estão seguindo também das orientações. Padre Rafael, a gente sabe que a confissão é muito procurada, né? Qual seria a melhor maneira de se confessar? Lembrando, é claro, no batizado também, todos usando máscara, né? Sempre, em qualquer sacramento. E o Padre Rafael, então, vai falar agora do sacramento da confissão. Qual a melhor maneira de fazer? É claro que, nesse momento, evitando multidões de confissão, né? Então, fala um pouquinho para nós, Padre Rafael. Imagino como muitas pessoas estão desejosas de confessar. Muitos, neste tempo de pandemia, gostariam de não só confessar, mas encontrar com o padre para conversar. Lembrando aquilo que o Papa Francisco já nos disse lá atrás, né? Nesse tempo de pandemia, tanto os padres para o atendimento, como as pessoas irem até os confessionários, é um grande risco. Então o Papa nos colocou que a nossa confissão, fazendo um exame de consciência bem feito, pedindo arrependimento dos seus pecados, ele vai dizer uma frase que é muito bonita. Vou até ler aqui. Abre aspas, diz assim: se não podes encontrar com o sacerdote para confessar, fale com Deus. Ele é teu Pai. E diga a Ele a verdade. Senhor, aprontei isso. Perdoa-me. Peça o perdão a Ele, de todo o coração, com um ato de contrição. Um ato de contrição bem feito, e nossa alma se tornará branca como a neve. Fecha aspas. Foi que o Papa Francisco nos orientou neste tempo de pandemia. Mas agora, algumas paróquias vão voltar ao atendimento de confissão. Então, se não precisa ir correndo para lá, vá com calma. Cada paróquia terá o seu horário de atendimento. Lembrando duas coisas muito importantes. Primeiro, o uso da máscara, tanto pelo padre quanto pelo confessor. E depois, o outro aspecto importantíssimo é que as confissões, na maioria das vezes, não vão acontecer no confessionário. Elas devem acontecer num espaço mais aberto, mais ventilado. Claro que sem prejudicar o sigilo da confissão, mas de maneira que as pessoas não escutem os teus pecados, mas que também o padre ele vai escutar ali, às vezes, muitas pessoas. Por isso o risco, o medo de contágio. Então, com carinho, com respeito, se você conhece algum padre, ele está atendendo a confissão, lembrando que os padres mais velhos provavelmente não irão atender agora de início, por causa do grupo de risco, mas os padres que estiverem atendendo, cada paróquia irá se adaptar. Algumas paróquias vão colocar um vidro para a confissão, como já fizeram em alguns lugares. Outras paróquias, os padres estão atendendo do lado de fora do carro. Você chega ao carro, para, só você dentro do carro, o padre te atende de uma distância. Outros estão atendendo ao ar livre, no local mais reservado. Então, cada paróquia, e de modo especial, cada padre irá achar a sua maneira de atender às confissões. Mas lembrando duas coisas muito importantes. Não toque no padre. Às vezes, a gente tem mania no final de pedir ao padre: padre, põe a mão na minha cabeça, faça uma oração. Ele vai fazer uma oração, mas não vai colocar a mão em você. Não é porque ele não te ama, não é porque não te perdoa, mas neste tempo de pandemia, todo o contato deve ser evitado. Que o contato das mãos não se aproxime, mas o contato de Deus, ele sempre estará junto de ti. Você tem mais uma coisa? Não, isso mesmo. É importante nesse momento da confissão, a gente já chega, né, pedindo a bênção para o padre, né? Então nesse momento você não toque, né, reserve isso para depois, para evitarmos o contágio. O lugar onde os que vão confessar sentar, né, deve ser também higienizado, né? Então com máscara, mantendo um certo distanciamento. Mas uma coisa muito importante, procure fazer um exame de consciência em casa bem feito. Na internet tem muitos textos disponíveis de como fazer um bom exame de consciência. Para você chegar no momento da confissão, você já ter feito esse exame de consciência e poder confessar os teus pecados. E outra coisa, seja compreensivo, viu? Talvez na sua paróquia só tenha um padre e ele é idoso.
e ele não vai poder atender. Então você tem que ser compreensivo que nesse momento, na sua paróquia, ou tem diocese também, que os bispos ainda não permitiram os padres atenderem as confissões, para a segurança de todos. Então, seja uma pessoa compreensiva. Vai depender de cada lugar, né, a liberação das confissões também. Então, alguns lugares já estão liberados, mas com toda a prevenção, dessa maneira que nós falamos, tá bom? Um pouquinho, então, eu falei o quê? Das exéquias. Como que a gente poderia fazer as exéquias? Lembrando que as exéquias dependem muito também das leis, né, de cada município, né? Cada município, você sabe que esse é um momento muito difícil de dor, de enterrar as pessoas queridas, né? Então, os municípios determinaram quantas pessoas podem ficar no velório, né? Quantos grupos de pessoas, né? Se eu não me engano, esses dias minha avó faleceu, se eu não me engano, o grupo de pessoas que poderiam estar ali junto era de 10, e assim por diante, com todo o distanciamento. Romário, o que mais é importante? Então, elas devem ser celebradas, né, sempre com a presença, pelo menos, dos familiares. Então, é importante as pessoas que é amiga de alguém que faleceu, ou que conhece há tanto tempo, tem muita amizade, sejam compreensivas nesse momento. Deixe, pelo menos, as famílias participarem. E isso também deve acontecer, como o padre Urbano já disse, levando em conta as normas de cada município, que cada município estabeleceu para isso. E também, é claro que quando se perde alguém, a gente quer cumprimentar, dar o sentimento a alguém. Respeitar também esse momento, evitar isso, ter contato com a outra pessoa. Deixa para depois, ou manda uma mensagem, vai ter um momento para isso. Mas agora, neste momento de pandemia, evite qualquer contato físico nas exéquias. Se você for, vá lá, veja, faça a sua oração por quem já faleceu e vá para sua casa, né? Para não tumultuar e para impedir também que depois, talvez por uma coisa ou outra, seja impedido de acontecer também as exéquias. Imagine que a dor para muita gente, igual que tem que enterrar seus familiares mesmo assim, né, que foram contaminados pelo Covid-19, não pode ter contato nenhum. Imagina a dor para essas famílias. Um pouquinho sobre a questão da unção dos enfermos, né? O Padre Rafael complementa aqui alguma coisa. Veja, se uma pessoa é confirmada que está com coronavírus, não é o momento da unção, né? Nesse momento não se deve ministrar. O que você pode fazer, até tendo possibilidade, né? Se você tem aí o contato, converse com o padre, pode fazer até uma transmissão ao vivo, o padre abençoá-la, né? E assim por diante. A unção é ministrada como o óleo do batismo. Você sabe que a unção dos enfermos, somente o ministro ordenado, padre ou bispo, pode ministrar. Então, o padre que vai ministrar a unção, ele vai também colocar o óleo dos enfermos no algodão para ungir a pessoa. Eu até recomendo que nesse momento, até a luva seria importante usar, tendo possibilidade. E é claro, o uso da máscara. Então, o ministro ordenado, o padre chegou na casa para a unção, fique distante dele e deixe-o sozinho com o enfermo. Ou você fique próximo, mas mantendo o distanciamento. O padre então vai ungir e fazer a oração diante do enfermo, nesse rito da unção dos enfermos, tá bom? O que mais, Rafael? Só ressaltaria que, como o Padre Ivan já disse, algumas dioceses, algumas paróquias, por causa da idade do padre, ou até mesmo por causa do padre já ter outras complicações de saúde, muitos lugares não está se tendo a unção dos enfermos, nem a encomendação. Então, assim, tenha paciência, reze. Se você for visitar uma pessoa doente, não é o melhor momento para isso. Tem muitos ministros extraordinários da Eucaristia que estão aí, padre, eu gostaria tanto de visitar aquela pessoa que eu ia, não posso. Tenha paciência, reze. Hoje os meios de comunicação nos ajudam tanto a estar próximo de quem está distante. Faça um vídeo, telefone, ligue. Hoje tem videochamada, a gente consegue ver a pessoa, que você possa, mesmo distante, estar próximo. E como o Padre Urbano disse, eu repito, tenha paciência, cada paróquia tem a sua realidade. Se o seu padre é idoso, respeite, reze por ele, porque um padre doente
quantas celebrações, quantos sacramentos não serão ministrados. E no Brasil, assim como em tantas partes do mundo, quantos padres religiosos, irmãs, missionários já faleceram ou estão aí em quarentena por causa de terem pegado essa doença. Então, assim, com paciência, reze também pelas vocações, reze também pelos sacerdotes, para que eles não desanimem. E principalmente os idosos, como estão sofrendo por não poderem estar neste contato com o povo. Muitos deles, tenho certeza, dariam a vida deles para estarem junto de vocês. Mas com respeito, ame eles, reze, e neste tempo, enquanto precisamos, mantenha a distância. Como disse, distância física, mas não a distância da oração, não a distância através dos meios de comunicação. Então não deixe de rezar pelo seu pároco, pelo seu padre, pelo seu bispo, né? Como que eles precisam da nossa oração, como eles precisam da força de Deus nesse momento e também como eles precisam do equilíbrio emocional nesse momento, né? Eles também têm tantas decisões importantes para tomar, ajude-os pela oração. Muitas igrejas no Brasil, elas estão abertas, outras não. As que estão abertas, você pode ir lá para rezar. Tem algumas que estão abertas para adoração ao Santíssimo, né? Então as igrejas não estão fechadas, né? Algumas ainda estão, porque naquelas cidades há casos maiores da contaminação. Outras já estão abrindo as portas. Então é um momento que você pode também, não está tendo a missa ainda, mas a igreja está aberta para o momento seu da oração. Então aproveitar também esses momentos sem aglomeração, né? Romarias ainda não acontece, né? Romarias ainda aglomeram um grande número de pessoas, vai ser um pouco depois, mas lugares para visitação, para oração, estão ainda liberados, tá bom? Então nós vamos terminar. Vou dar as últimas considerações aqui, depois vou passar a palavra para cada um. Muitos abraços aqui, então, senhor. Então, um abraço para todos, né, que nos acompanham. Vou deixar só algumas orientações aqui. Voltar a dizer. PASCOM, vocês são de fundamental importância nesse momento. Vocês têm uma função pastoral missionária nesse momento da evangelização muito grande. Exerça com todo amor e com toda responsabilidade. Você que é psicólogo e tem possibilidade, como nós vamos precisar da ajuda psicológica, seja hoje online, seja amanhã presencialmente. Nas nossas paróquias diocese, se você conhece psicólogos que podem ajudar nessa doação do seu tempo, como vai ser precioso a ajuda dos psicólogos. Se coloque à disposição, meu irmão, independente do seu credo. Pastoral familiar. Não percam a oportunidade de se unir com outros grupos que pensam a vida da família, seja a ECC, né? E tantos outros que fazem parte da dimensão familiar da sua paróquia. Olha, a família nesse tempo passa por grandes desafios. Algumas passam por crises, por violência doméstica, por não saber lidar com situações com filhos. Então, pastorais da família, se unam, criem algumas lives, ajudando os casais com orientações práticas, com momentos de oração, com momentos do terço, para fortalecer as famílias nesse momento de dificuldade. Não fiquem isolados no sentido da evangelização. Vocês são muito importantes. Demais pastorais, não é um momento de reunião, de aglomeração, é o momento de vocês unirem com outras pastorais e de criar possibilidades, hoje virtual, não é verdade? E outra coisa muito importante, solidariedade. Promovam a partilha do alimento. Tem muita gente nas nossas comunidades que estão passando por grandes dificuldades no alimento. Ajude a sua paróquia a distribuir as cestas básicas. Leve na sua comunidade paroquial o alimento que você pode doar. Tá bom? Essa é a minha mensagem final.
Antes, depois nós vamos dar a bênção. Mas muito obrigado pela participação. Um abraço, um beijo para todos que nos acompanharam. Padre, o Mauro Henrique, lá da nossa casa em Barretos, aspirantes, está pedindo o senhor para mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. Um abraço à nossa comunidade de Barretos, né? A todos lá, Padre Samuel, Padre Osemar, Padre Ortiz, o irmão Paulo também está lá? Não. O irmão Paulo não, né? Qual somos formandos? O Mauro Henrique. O Mauro Henrique, o Edivan Edivan, e o Diego. Diego E o Padre Paulo lá em Colômbia. e o Padre Paulo ali também em Colômbia. Então todos aí na Diocese de Barretos, ali na Cidade de Maria, um lugar que todos nós aqui já moramos, temos com muito carinho, vizinho da minha terra, Olímpia, né? Um abraço para todos, tá bom? Suas últimas palavras, Romário? Então, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, Padre Durvan. Foi uma alegria imensa poder estar aqui ajudando a orientar todos vocês. E também deixar aí uma recomendação para que todos tenham paciência, para que todos compreendam. E as pessoas que são mais ligadas nas pastorais da igreja também ajude as outras pessoas da comunidade a entender. Que às vezes alguém pode achar que é coisa da cabeça do padre, mas não. Este é o momento mesmo. Então, que ajude também na conscientização das outras pessoas. E assim, cada um fazendo a sua parte, não vai pesar para ninguém, cada um cuidando bem da sua saúde, vai ajudar que a comunidade tenha a saúde saudável de todos os seus membros e tão logo possa estar unido com toda a segurança possível. Então, um abraço a todos vocês, que Deus possa abençoar você e a sua família e lhe concedendo saúde a todos. Então veja o que o Romário falou, não é um momento para a gente ficar criando confusão, é um momento de união e de compreensão, tá bom? Padre Rafael, suas últimas palavras na nossa live. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos, Padre Ivan, irmão Mário, irmão Polier, que este momento seja um momento de, não só de formação, mas de chegarmos à casa de tantas pessoas. E obrigado pelo amor que você tem à igreja, obrigado pelo carinho que você tem pelo seu padre, pela sua comunidade. E eu pediria duas coisas em especial. Primeiro, não se afaste da oração. É a oração que vai te manter vivo na fé, na esperança, para superar estes momentos de dificuldade. Sem a oração, nós não vamos conseguir. Sem a oração, muitos vão desanimar e muitos vão acabar perdendo o sentido da vida e da fé. Mantenha-se firme na oração. Você dentro de casa, você que é mais idoso, faz parte do grupo de risco, assista a missa pela televisão, participe virtualmente, pegue o terço, reze o terço, pegue a palavra de Deus ou um livro de espiritualidade, aproveite o tempo que você tem para rezar. E o segundo pedido eu faço de modo especial aos pais. Tantas crianças estão aí dentro de casa e sei como é difícil, tem alguns trabalhando no home office e parece que tudo é tão difícil, tão complicado. Tenha paciência, cuidado para você não se perder diante de tantas informações que vêm pela mídia, mas lembre que as pessoas mais importantes da sua vida são essas que estão aí ao seu lado, aí dentro da sua casa. Então tenha mais paciência, carinho. Sei que é difícil, às vezes a gente quer passear, ir para o shopping, ir para o parque, não tem como, mas use a sua criatividade. Faça com que a sua casa seja realmente uma igreja, não só para rezar, mas para partilhar a vida, partilhar o alimento, partilhar a esperança, partilhar o carinho. Que Deus abençoe a todos e que tão logo nós possamos nos encontrar perto um do outro, mas que agora, de longe, nos encontremos pela fé em Cristo Jesus. Irmão Polier, quer aparecer aqui para dar um oi pro pessoal? Não? Não. Então a gente agradece o irmão Polier que nos ajudou nesse momento. Que você agora possa acolher essa bênção que vai para você, para a sua família, mas também que vai para a sua comunidade paroquial. Que você seja um instrumento de bênção para ajudar nessas orientações. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora
está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, do glorioso São José, dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre os sacerdotes, os párocos, os bispos do mundo inteiro e sobre a sua comunidade paroquial. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por nos acompanhar. Uma boa noite a todos.